Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você e sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui, de falar de Jesus e da sua palavra, porque ela é transformadora, libertadora. Não há outra palavra que liberta, que transforma vidas, que não seja o Evangelho. O Evangelho tem este poder. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus pela oportunidade que Ele me deu de conhecer verdadeiramente um Deus vivo que antes da minha conversão eu não conhecia, só de ouvir falar. E hoje eu quero dizer para você o seguinte, que só há um caminho para mim e para você, para a gente seguir. Só há um caminho que nos leva a Deus Pai, que nos coloca no céu depois da nossa partida, é por Cristo Jesus. E eu gostaria muito que você abrisse a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem pessoas que falam bem assim, todos os caminhos que a gente pegar, no final das contas, todos eles vão nos levar até Deus Pai, vai nos colocar no céu. Esses caminhos aqui que eu estou te dizendo, que você pode servir quantos deuses você quiser. Que no final das contas, todos eles vão te levar diretamente para o Pai e vai te colocar no céu depois da sua partida. Essa é uma mentira mais cabeluda que Satanás tem implantado nos corações de muitas pessoas. E ele implantou no meu durante muitos anos da minha vida. Até que um dia eu conheci a verdade. Eu conheci a verdade que é o Senhor e Ele me libertou daqueles enganos de Satanás, daquelas prisões. Porque aqui no versículo nós lemos, Jesus diz que eu sou o caminho. Então é para mim seguir a Ele assim como você. E a gente botar em prática os mandamentos, estatutos, preceitos do Senhor que está na Bíblia. Está aqui. E aí ele continua dizendo, e a verdade? Então Jesus liberta. Quando eu e você estamos com o coração quebrantados e a gente quer ouvir a Deus, né? Então a gente é liberto. Também ele diz que é a vida. A vida que somente o Senhor pode nos dar depois da nossa partida, a vida eterna. Hoje eu estou te falando da vida eterna. Claro que Jesus, ele dá vida em todos os aspectos. Ele dá vida à nossa alma, ele dá vida à nossa carne, ele dá vida ao nosso entendimento. Só que esta vida aqui que eu estou ministrando hoje para você, eu estou falando da vida eterna. Jesus, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso libertador. Ele veio para nos resgatar das trevas, para nos libertar. Porque quando Deus nos criou, ele não nos criou para nós adorar outros deuses, para nós servir outros deuses. Você acha mesmo que Deus nos fez para a gente se prostrar em outros deuses, para nós servir outros deuses? Nunca foi a intenção do Senhor. Nunca foi. Então tem muitas pessoas que acreditam que a gente pode servir quantos deuses a gente quiser, que no final das contas, todos esses deuses vai nos levar até Deus Pai, vai nos colocar no céu. Isso é mentira. Porque a função de Satanás é nos enganar desse jeito. E com isso, o que acontece? Cada vez mais a gente se afasta de Deus. A gente pode até dizer que a gente crê em Deus, mas é aquele crer vazio, que não há temor, não há amor. Você não tem nenhuma reverência para com Deus. Por quê? Porque você está cegada, você está cego, você está completamente envolvido com outros deuses. Então você não tem um pingo de temor a Deus. Você creia, mas você não tem um pingo de temor a Deus. Não é o Deus que você realmente serve. Então a função de Satanás é nos enganar para a gente não conhecer a verdade que é Cristo Jesus. Eu me lembro há 6 anos atrás que eu fui para os pés do Senhor toda quebrada, toda arrebentada, mas eu fui com o coração quebrantado. Eu já tinha visitado, né, as igrejas, já tinha ouvido a palavra, mas ela não entrava no meu coração, ela não me libertava. Por quê? Porque eu não estava com o coração quebrantado para ouvir o Evangelho. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma como Ele quiser. Até que um dia,
eu, num beco sem saída, não sabia mais o que fazer da minha vida estava destruída. E quando eu falo destruída, estava destruída aqui dentro. Eu já não tinha força mais para lutar, para guerrear. E eu até questionava com Deus, que eu não sabia por que eu não estava vivo, por que Deus não tinha me levado. Porque aquilo não era vida. Eu desejava morrer. Nunca desejei tirar minha vida, mas eu desejava morrer. Então eu cheguei no fundo do poço. Não tinha para onde ir. E eu fui quebrada, moída para os pés do Senhor. Porque eu ouvi a voz do Senhor. Aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus dizendo. E eu ouvi naquele dia uma voz, eu não consegui discernir que era Jesus, dizendo, me chamando para mim ir. Eu as conheço e elas me seguem. Então eu ouvi uma voz e eu segui aquela voz, sem saber que era Jesus, mas eu fui. Deus poderia ter preparado para ter um encontro comigo em qualquer outro templo. Podia ser no templo, talvez você é católico lá, podia ser numa esquina, podia ser no supermercado. Quantas pessoas que têm um encontro com Deus no meio da rua, alguém chega, entrega algo da parte de Deus, a pessoa ali se converte. Mas Deus, ele tinha um plano para mim. Ele me levou para o templo onde eu congrego hoje. E lá eu fui. E lá eu ouvi a palavra de Deus, como eu nunca antes na minha vida tinha ouvido. Porque eu sempre ouvia, ela entrava aqui e saía pro lado de cá. Mas nesse dia ela entrou e veio pro coração e veio para este aqui. A minha mente. E me libertou. E ali eu tive um encontro com o próprio Deus verdadeiro. Porque antes eu não tinha tido. E eu quero dizer para você uma coisa. A partir deste momento, minha vida mudou. Minha vida foi completamente transformada. Ali eu conheci o verdadeiro Deus, um Deus que antes só conhecia de ouvir falar. Um Deus que na minha cabeça não passava mais de uma história contada. Eu não tinha certeza, convicção que Jesus era o Filho de Deus, que ele veio neste mundo como homem, carne e sangue, que ele realmente sacrificou numa cruz por mim, por nós, e que ele morreu e depois foi posto no sepulcro e depois ele ressuscitou e está vivo. Porque eu estava cegada, adorando outros deuses. Eu estava vivendo da forma que eu queria, da forma que o diabo queria. Porque essa é a função de Satanás, é sempre nos afastar de Deus, para que você nunca conheça a verdade. Mas aí ela chegou até mim. Então, continuando, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a partir desse momento que você ouve a voz de Jesus e você segue ele, o Senhor está dizendo que ninguém mais arrebatará a gente das mãos do Senhor. Nem Satanás, nem principado, nem potestade, nem um ser humano, nem adversidade, nem tempestade, nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fomos selados, somos do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel que estava vivendo na escravidão, ali Deus deu algumas instruções para Moisés. Deus disse que ia mandar aquele povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra ampla, uma terra fértil, boa, próspera, que tudo que plantava nascia e não era uma frutinha qualquer não, as frutas eram imensas, tanto que a terra era boa. Mas Deus também diz para Moisés, para falar para aquele povo, inclusive para o próprio Moisés, que naquela terra para onde Deus ia direcionar eles, havia ali uns povos que serviam outros deuses, que não serviam ao Senhor. Para não fazer aliança com aquele povo de lá. Porque Deus conhece o nosso futuro. Ele já sabe tudo o que vai acontecer com a gente. Então ele vem logo e nos prevê. Toma cuidado com isso. Não vai por aquele caminho. Não faz isso. Não faz aquilo. Então Deus disse, fala para o povo. Não dá suas filhas nem seus filhos para os de lá não.
E nem toma os de lá para cá também não, para não fazer aliança com aquele povo. Porque era um povo que se prostituía com outros deuses. Era um povo que vivia na prostituição. Era um povo que vivia fazendo aquilo que era abominação diante dos olhos do Senhor. Era um povo que não temia a Deus, não servia a Deus. Então Deus advertiu Moisés para advertir aquele povo. Não faça aliança com aquele povo de lá. Mas o que aconteceu? Fizeram aliança. Fizeram aliança. E aí pronto, quando você faz aliança com outros deuses, você se afasta de Deus. Você não faz mais aquilo que agrade ao Senhor. E se você lê a palavra de Deus, ou se você pegar o seu Google e começar a perguntar muitas coisas que aconteceu lá, aquele povo de Israel, você vai ver que Deus usava os profetas para exortar aquele povo, para dizer para eles sair daquele caminho errado, para que se voltasse seu coração para Deus, para que servisse somente ao Senhor. E aquele povo dava ouvido? Não. E aí Deus mandava espada, Deus mandava praga, peste para aquele povo, para que eles se voltassem para o Senhor. E nada. Muitos deles voltavam o coração para Deus por um certo tempo. Se arrependia quando vinham as consequências, porque o pecado traz consequências, e grandes. Mas depois que tudo ficava bem, eles voltavam se prostituir novamente com outros deuses, fazer fazer alianças de novo, e aí ia. E a palavra de Deus é clara, ele não divide a glória dele com nenhum outro Deus. Esses tempos atrás eu ouvi um vídeo de uma moça dizendo assim, que Deus era egoísta, que ele quer ser o único a ser adorado, que ele quer que nós se prostramos somente a ele, que ele não quer que a gente serve outros deuses, que Deus é egoísta. Tá vendo? Segue uma aliança dessa. Segue uma pessoa dessa que se fez aliança com o lado de lá. Olha só o que essa moça foi dizer. Que Deus é egoísta. Que Deus quer a gente somente para servir a Ele. Ei, eu e você somos criação de Deus. Quem nos formou, quem nos fez foi o Senhor. Então Ele quer que nós nos prostramos somente a Ele, servimos somente a Ele. E Ele está errado por isso? Não, porque Ele sabe, se nós desviarmos os caminhos do Senhor e ir para o outro lado, olha o que nós... Você acha que nós vamos para onde? Nós vamos para o precipício. Nós vamos caminhar para os caminhos das trevas, completamente o oposto da luz que é Cristo Jesus. Aí Deus manda seu Filho Jesus Cristo para fazer conosco uma aliança. Mas ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é obrigado a crer em Jesus Cristo. Mas só há um caminho que nos leva a Deus Pai, só um caminho que nos põe no céu, é através de Cristo Jesus, não tem outro. Não há outro. Ah, Marcela, mas os deuses que eu sirvo já abriu portas para mim, costuma abrir portas para mim, e eu creio. Tudo bem, eu te respeito. Deus, ele colocou fé no meu coração e no seu para a gente crer. Por exemplo, se você pega um currículo e você preenche ele e coloca numa loja, você está procurando um emprego. Você coloca lá por fé, ser chamada, certo? Você não tem certeza que vai te chamar. Então você faz por fé. Você crê que você vai ser chamada. Então se você ir no centro de macumba e crê que aquilo ali você vai buscar, você vai receber. Mas a fonte é boa? Quem você está botando a sua fé naquilo que você está buscando? É no Senhor? Porque a palavra de Deus diz que Satanás ele transforma em anjo de luz. Quantas pessoas Satanás engana? E gente, não é para você crer em mim não, crer na palavra. Lê você mesmo, busca você mesmo, tira suas próprias conclusões do que eu estou falando. E aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então é tudo através de Jesus Cristo. Jesus é a ponte, é a conexão, é a fonte, é Jesus Cristo. Você pode até não concordar comigo, mas os meus vídeos eu prego aqui para aquele que tem a mesma fé que eu, que crê no mesmo evangelho que eu creio. Então, da mesma forma que Jesus um dia me libertou,
Eu oro para que Jesus venha te libertar, que as máscaras caiam, que as escamas caiam, que os comichões saiam dos seus ouvidos e que você procura servir somente o Senhor. Segue os passos de Jesus. É você conhecendo o Evangelho. Assim você vai conseguir seguir os passos de Jesus.